Muito bem. Então, como eu disse, né, esse gerenciamento de projeto é um... Deixa eu deixar o chat aberto aqui, se alguém quiser escrever alguma coisa, daí eu consigo visualizar. Então, gerenciamento de projeto é nessa concepção, né, de você, desde o início até entregar ele e passar pelos ciclos de vida do projeto, do produto, né? Cláudia Carvalho, deixa eu marcar aqui. Está escutando meu cachorrinho lá embaixo latindo? Vocês escutam? Não escutam ela latindo? Eu escutei. Acho que tem alguém passando na rua lá, eu tenho a câmera aqui, né? Eu vejo alguém passando na rua e ela fica latindo aqui dentro. Mas não foi alto não, professor, não atrapalhou não. Não atrapalha? Ah, então tá bom. Bom, então hoje nós vamos focar um pouquinho nesse gerenciamento de projetos, a gente vai terminar essa parte de gerenciamento de projetos e vamos focar um pouquinho aqui nesses custos, riscos e algumas ferramentas. Eu vou fazer uma abordagem simples mostrando a importância dessas ferramentas, que na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas aí para o arquiteto no seu dia a dia, tá? Resumindo agora de forma geral, por que é importante um arquiteto ter uma noção de gerenciamento de projeto, desses custos, entender toda essa parte, para que vocês, na hora que vocês forem realizar um projeto, saberem o que a forma melhor de realizar todo esse projeto. A gente vai ver alguns itens aqui. Priscila Drielli. Não tem que ficar marcando não, porque depois no final eu não vou saber, gente. Bom, então hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa parte, coloquei em vermelho aqui alguns itens para a gente ler para vocês, mas vamos discutir aqui. Quiserem perguntar, interagir, fiquem à vontade. Faço de conta que a gente está na sala de aula, tá bom? Bom, existe uma resolução, eu estou trabalhando em cima da cartilha do arquiteto, né? Então, a resolução número 21, de 5 de abril de 2002, do CAL, 2012, né? Acho que falei 2002, de 2012, do CAL, dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e do urbanista, né? Então, o item 2, ele trata da execução de obras, mas a gente vai falar um pouquinho aqui do item 3, né? Que tem são 7 itens da lista aqui que trata da parte de gestão, né? Como a gente está falando de gestão de obras, então vejam só, existe a coordenação e compatibilização de projetos, supervisão de obra ou serviço técnico, direção ou condução de obras ou de serviços técnicos, gerenciamento de obra ou de serviço técnico, acompanhamento de obra ou de serviço técnico, fiscalização de obra ou de serviço técnico e desempenho de cargo ou de função técnica. Eu marquei esses 5 aqui, ó, não é em negrito, né, em vermelhito, vamos dizer assim, para que vocês vejam, porque eu vou apresentar um quadro para vocês e é o que está aqui no quadro, tá vendo? A supervisão, acompanhamento, fiscalização, direção e gerenciamento, já vamos falar dele. Então, ele está bem... são 7 itens aqui que trata da parte de gestão, como que o arquiteto pode gerir uma obra, como que você pode ser, ou você ser o seu chefe e fazer uma incorporação, buscar um local, definir que tipo de obra você vai fazer e realizar a obra e até o momento de vender, né, passar para o cliente, que é aí onde encerra o ciclo de vida, ou você realizar a sua obra para alguém, né? Então tem que ficar bem claro, gente, quando você vai fazer essa obra, qual que vai ser a sua função. Você tem que deixar bem especificado, principalmente quando é um cliente que contrata você, qual que é a sua função. Eu vou fazer só o projeto arquitetônico e não vou fazer mais nada, eu não vou ser responsável pela obra. Eu vou fazer o projeto arquitetônico, entrego o projeto arquitetônico para o cliente e ele que se vire agora com execução, mão de obra, função técnica, né? Toda a parte técnica ali se está realizando dentro o projeto dentro das especificações das normativas, segurança. Então,
Se você não vai se envolver com isso, você tem um preço que você vai passar para o teu cliente. Conforme você vai tendo atribuições, você vai cobrando mais, você vai exigindo mais valor, né, gente? Você está sendo responsável por alguns outros itens. E isso tem que ficar muito bem explicado para o teu cliente, para que não crie atritos e problemas durante a obra. Tá? É muito importante delimitar e esclarecer o que se espera do profissional antes do início do serviço, para evitar frustrações e mal-entendidos. Tá? Já pensou você, fala, eu vou fazer só o projeto, no final ele quer que você acompanhe a obra. Não, mas agora é um outro preço. Não, você combinou comigo que ia fazer o projeto e ia acompanhar a obra. Não, eu não combinei acompanhar a obra, aí fica aquele impasse, né? Então, cuidado com esse tipo de situação. Cliente, lembre-se que cliente, ele constrói uma, duas, no máximo 3 vezes na vida, tá? Mas é normal você pegar um cliente e construir uma vez só. Você vai construir sempre. Então, é você que precisa saber dessas artimanhas, né? Para primeiro você não se envolver em situações indesejáveis e mal entendidos. E segundo, para não criar problema com o teu cliente, né? Para que ele possa indicar você para outros, né? Deixe bem claro isso. Bom, então, como eu falei, né, eu marquei aqui no vermelhito, né, supervisão, direção, gerenciamento, acompanhamento e fiscalização, né? Que são algo da gestão aí que pode ser bem, bem claro e faz parte das atribuições do arquiteto, né, dentro de uma obra. Então, diferentes atribuições de profissional de arquitetura e urbanismo quanto à gestão. Então, na supervisão e acompanhamento, observem que o que tem de diferente é só isso aqui, ó, serviço técnico, é só o serviço técnico aqui, ó, é a mesma coisa, a verificação da implantação do projeto na obra ou no serviço técnico, buscando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições, às especificações e às especificações técnicas. Acompanhamento é a mesma coisa, só que não tem aqui no serviço técnico. Ó. Então, acompanhamento e supervisão são semelhantes, né? Então, se você está colocando como supervisão, você está buscando o serviço técnico. Você só vai acompanhar, você não está vendo as especificações técnicas aqui dentro da obra. Tá? Já na fiscalização, você tem que ver a inspeção e controle técnico, né? O controle técnico sistemático de obra ou de serviço técnico, acompanhando a mão de obra técnica também, né? Agora, na fiscalização, você vai ver se o operário ali, o peão, sabe fazer uma instalação hidráulica, elétrica, se ele não vai fazer algum conchavo, alguma coisa errada, né? Tendo por finalidade verificar se a execução obedece a diretrizes, especificações e prazos estabelecidos. Aí, até prazo, você já vai entrar aqui na fiscalização, né? Se a obra demorar mais, prejuízo para todo mundo, né? Quando você vai fazer uma direção de obra, ser um diretor e fazer um gerenciamento, você está entrando um pouco mais da parte de execução agora, né? Você já está pensando no montante da obra toda, já vai acompanhar outros serviços que são de documentos. Então, consiste em determinar, comandar e essencialmente decidir com visitas a consecução de obra ou de serviço definindo uma orientação ou diretrizes a ser seguidas. E no gerenciamento, né, controle dos aspectos técnicos, econômicos, do desenvolvimento de uma obra ou de um serviço técnico envolvendo a administração de contratos, ó, você já está envolvendo aqui documentos, ó, incluindo um rigoroso controle de cronograma físico-financeiro, já entra orçamento, já entra outras coisas. Então, entra documento com prefeitura, INSS, toda a parte burocrática também. Então, se você está aqui nesses dois, você vai ter quase que o mesmo valor que você vai passar para o teu cliente. Né? Se você está pegando os 3 primeiros, entrou fiscalização, você já vai ter que começar a visitar a obra. Então, você vai passar um valor um pouquinho diferenciado também.
Agora, se você vai pegar direção e gerenciamento, aí você está fazendo um serviço completo, né? Se você pegou os 5, né? E você foi o projetista, né? E vai fazer o desempenho de função técnica, tudo, aí você está fazendo todo o serviço. E aí você está sendo engenheiro, um arquiteto, né? Um fiscal completo da obra. Aí seja prudente na hora de cobrar, tá, gente? Não seja abusivo, senão você não vai ser indicado para os próximos clientes, né? Mas saibam cobrar, né? Verifiquem tabelas, para que vocês possam cobrar, como é que eu posso falar? Vocês saibam cobrar dentro dos valores reais e que vocês merecem quanto a isso, tá bem? Então, a partir da definição apresentada pelo CAL, é possível concluir que supervisão e acompanhamento são o mesmo serviço, ó, como eu comentei, né? Que é o mesmo serviço, que muda só o serviço técnico ali. A fiscalização guarda relação com as categorias anteriores, né? Então, um pouquinho mais, né? O que parece distingui-lo é que, enquanto as primeiras têm como foco a construção do objeto, a fiscalização será relacionada ao seu processo de construção, ou seja, é acompanhamento, supervisão de processo construtivo. Você vai ter que ficar dentro da obra, né? Já a direção e gerenciamento, como eu falei para vocês, inclui aí como a parte jurídica, gestão de contratos, controle cronograma físico-financeiro, orçamento, economia, responsabilidades, um monte de coisa aí que envolve documentos, né? Agora, imagine a situação em que o profissional calcula os seus honorários, levando em consideração o acompanhamento do projeto e o cliente espera seu gerenciamento, né? Você vai na tua cabeça, você acertou com o cliente que você vai cobrar só os 3 primeiros aqui, e o cliente quer que você faça tudo isso. E aí, como é que fica a tua situação? Então, fujam disso. Não estou dizendo para vocês não fazerem o gerenciamento da direção. Estou dizendo para vocês fugirem desse problema. Deixem bem claro em contrato, expliquem para o cliente. Outra coisa importante que vocês precisam verificar é o seguinte: vocês vão fazer um contrato, o cliente assina o contrato, você explica para o cliente, e aí o cliente vem cobrar de você, ó, eu vou fazer até a fiscalização, e o cliente quer isso aqui. E aí você explica para ele, não, mas não foi isso que você me explicou, no contrato não está bem assim, lá no contrato está bem claro que é fiscalização, mas o cliente uma, não tem uma, como é que eu vou dizer, uma facilidade de entender esses contratos, e aí ele acha que você estava fazendo tudo isso e no contrato está bem especificado que é só os 3 primeiros, mas na cabeça do cliente é tudo isso. Então, tenha certeza que o cliente entendeu o que você vai fazer. Se você vai fazer tudo, não precisa estar me explicar nos mínimos detalhes. Você vai cobrar e aquilo tudo e acabou, você vai fazer. Agora, se você está cobrando a primeira parte, a segunda ou a terceira, ou as 3 primeiras, que é o que vai separar aqui basicamente alguma coisa de uma obra, né? Tenha em mente que você precisa se colocar no lugar do cliente para ver se ele entendeu o que você está cobrando. Não seja chato, seja coerente, né? Mas deixe bem claro esse tipo de situação para não criar problemas para você, né? Lembre-se que você é que nem todo mundo aqui acho que já andou de Uber, né? Todo Uber sempre quer agradar a gente, porque ele quer receber 5 estrelinhas. Por que o Uber quer receber 5 estrelinhas, vocês sabem? Por que o motorista do Uber, né, do aplicativo, sempre faz questão de receber 5 estrelinhas? Quanto melhor a avaliação, mais clientes vai vir para ele. Tipo, ele vai ser jogado para pessoa. Mais ou menos, Matheus, não é isso. Tem uma outra função, as 5 estrelinhas. Alguém saberia me dizer? Não tem nenhum Uber aqui, não? Alguém que trabalha com Uber aqui? As primeiras viagens também vai aparecer para ele, na verdade, em vez de ir para outros motoristas também. Não. É o seguinte, quanto mais estrelinhas ele tiver, quanto a nota dele for melhor, melhores clientes ele vai pegar. Entendeu? Os clientes 5 estrelas vão para os motoristas 5 estrelas. Clientes 4 estrelas vão para motoristas 4 estrelas. Entendeu, Matheus? Então, se o cliente é 5 estrelas, ele é um cara que não causa problema, não vomita no carro,
não cria problemas na hora de pagar, paga em cartão, ou se paga em dinheiro, tem troco, não é difícil de pegar na rua. Então, o motorista 5 estrelas também quer pegar um cliente 5 estrelas. Então, vocês também, né, precisam ser arquitetos 5 estrelas, ser bem claros e objetivos no seu projeto, na sua função como arquiteto, na sua função como fiscal, né, ou como fazer o gerenciamento da obra, para que vocês possam ser bem informados, mas que é bem receber bastante marketing lá na frente, né, que o pessoal possa indicar vocês para outros clientes e vocês conseguirem mais trabalhos e conseguir fazer mais funções e ganhar mais dinheiro, gente. Essa é basicamente a nossa lida como arquiteto autônomo, tá bom? Quem está chegando agora? A Gisele. Deixa eu marcar o nome dela aqui. Bom, continuando, então, o profissional que está envolvido na execução da obra, como consequência, se envolve na gestão de materiais, de mão de obra e de serviços necessários para a execução do projeto. Mesmo assim, é preciso esclarecer a extensão dessa responsabilidade quanto ao material, por exemplo, o profissional é responsável pelo fornecimento ou apenas pelo recebimento. Olha outro problema que pode causar na hora que você está fazendo a obra. Você se preocupou muito em fazer isso aqui, né? Se preocupou muito em realizar todas essas tarefas, esses cinco pontos aqui primeiro, né? Vamos pensar assim. Você se preocupou bastante aqui, mas você esqueceu de informar o cliente que você não é responsável pelo material, tá? Não é responsável pelo material na seguinte forma, não é você que vai comprar. Tá? Existe essa função também dentro da construção. Você é responsável por um designer, por exemplo, do banheiro lá, que vai colocar um espelho chique, uma pia chique lá, e você está cobrando o projeto. Na cabeça do cliente, ele está entendendo que você vai dar esse material, você vai dar esse espelho, você vai dar essa pia, esse bidê, esse armário para você colocar no banheiro. E aí você vai lá e cobra do cliente quanto que vai chegar o espelho e ele está esperando que você leve o espelho. Olha o impasse que vai causar. Então, esse tipo de situação também vocês precisam ficar bem atentos para evitar isso, gente. Tá? O material, acho que aqui no quadro já mostra, ó. O material é você que está fornecendo ou é o cliente? Né? Ou a empreiteira, quem vai construir, né? Ou o próprio cliente que vai comprar. Então, esse tipo de situação também tem que ficar bem claro. De preferência que você coloque em contrato isso. É claro que quando você for contratado, isso é uma das primeiras coisas que vai ser mencionada, né? O cliente vai falar, eu quero a casa pronta, eu quero a chave, quero chave na mão. Eu quero que você me dê a chave, eu entre aqui e more na casa. Ou você vai fazer o projeto e ele vai ser responsável por fiscalização, por contrato, por seja lá o que você precisa fazer, e você vai só fazer o projeto e ver se cobriu com a telha X lá que você queria que cobrisse e tal, para ficar um telhado adequado. Lembre-se também que se você faz um projeto, coloca a tua plaquinha lá na frente, né? Arquiteto responsável, arquiteto técnico responsável pela obra. E aí depois um telhado fica torto lá e o telhado 2 meses depois cai, eles vão lembrar, ó, aquele arquiteto lá, aquela arquiteta lá, serviu para nada, viu? Não adiantou, o telhado caiu, ficou torto, olha que feio que ficou esse telhado. E aí você vai ver o projeto não tinha nada a ver com o que está acontecendo na obra, porque você não acompanhou, porque você não viu, porque, não constava em contrato que eu tinha que acompanhar. Ok, não consta.
mas não custa nada você dar uma passadinha de vez em quando lá para ver se eles estão executando o teu projeto de acordo, se vale a pena manter a plaquinha lá, né? Às vezes pode ser uma propaganda enganosa para você, então fiquem atentos a esses detalhes, né? Não abandone, não é porque você fez o projeto e não vai acompanhar a obra, que você não deve ter um acompanhamento do que está acontecendo no local, né? Mas a gente está falando dos materiais aqui, que fique bem definido como que é a parte desse material. E também não é só você ser responsável pelo material. Eu vou comprar o material, aí vai no material de construção, compra o material, eles entregam na obra e peão que faça lá. Não, tem que ver se esse material vai ficar bem armazenado, tá? Não adianta nada você comprar o cimento hoje, na hora que estão fazendo a limpeza do terreno, né? Fazendo montando o gabarito, e você compra o cimento já para fazer a chaminé da lareira. O cimento vai ficar 3 meses lá dentro do armazenado, 4 meses armazenado. Quando você for usar, você tem uma pedra, você não tem mais cimento. Então, fiquem atentos a esse detalhe também, né? Que chegue esse cimento na hora que você precisa e que ele fique bem armazenado, tá bem? Então, cuidado com esse tipo de situação também. É evidente a importância da identificação dos controles e dos parâmetros relacionados às responsabilidades dos profissionais de arquitetura e urbanismo referente a acompanhamento de projeto, né? Então, como a gente falou para vocês aí. Vamos falar um pouquinho, tem alguma pergunta, alguma dúvida a gente tem aqui? Para a gente passar para riscos? Não, professor, pode continuar. O que você quis falar, Crislane, aqui? Confiança. Eu acho que eu não acompanhei o que você escreveu aqui. Onde que você queria falar essa? Só agora que eu vi aqui que você escreveu confiança, Crislane. Ah, do Uber. Ah, tá. Na parte do Uber. Tá certo. É isso mesmo também. Ele sabe que se ele vai pegar, se ele tem 5 estrelas, ele vai pegar um cliente 5 estrelas, ele tem confiança que vai pegar um cliente gente boa, né? Vamos dizer assim. Por isso que é importante para ele ter os 5 estrelas também, né? Não está errada a palavra que você colocou. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho de riscos agora, dentro do gerenciamento de projeto, aí, do que você vai trabalhar dentro da sua carreira autônoma, né? A gente não quer dizer que um arquiteto não possa trabalhar numa empresa e desenvolver um processo, um produto, desenvolver um projeto também, né? Mas você pode desenvolver várias situações dentro de uma organização, né? Mas a gente está pensando, né, desde o início, né, eu me propus a falar com vocês como uma carreira autônoma. Se você vai para dentro de uma organização, muito melhor. Você vai ter acompanhamento, vai ter outros profissionais que vão poder te acompanhar e você vai poder ser auxiliado, vamos dizer assim, né? As pessoas vão poder te auxiliar também, você vai aprender cada vez mais. Mas a nossa ideia, na minha aula, é a tua carreira de autônomo aí, né? A tua carreira solo, que você vai ter que aprender na marra, né? A partir de janeiro, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, vejam só. Quais são os riscos de um projeto, né? De um gerenciamento de projeto? Segundo o Larson, né, um projeto é uma empreitada temporária levada a cabo para criar um produto, serviço ou resultado explosivo, né? Ele próprio diz que riscos podem ser definidos como chances de um evento de projeto indesejável aconteça e as consequências de todos os seus possíveis resultados, né? Você vai fazer um projeto, gente, vai acontecer muita coisa durante o tempo do teu projeto. Vai faltar uma escora, um andaime não vai ter como prender ele, vai chover, vai fazer sol, vai chover de novo. E, cara, é muita coisa acontecendo que você precisa prever na sua obra para que os riscos não causem problemas. E vou voltar lá em cima. Quais são os problemas que a gente está vendo dentro do gerenciamento de projeto? Custos, ó. Custos, vou colocar ele aqui em negrito, ó. A gente está vendo custos, tá? Custos dentro de um gerenciamento de projeto. Tudo que você calcula, tudo que você imagina que vai acontecer e dá errado,
vai virar custo. Vai virar dinheiro negativo, conta negativa. E é isso que você precisa evitar, tá bom? Então, essa definição, ou essas definições, né, abrangente classifica como risco tudo aquilo que não é esperado que aconteça e as suas consequências. São inúmeros os eventos que se enquadram nessa definição. Chuva, variação de preço, ó, um orçamento que você fez hoje, amanhã é outro. Acidentes de trabalho, pelo amor de Deus, esse a gente quer, é o menos que a gente quer que ocorra, né? Atraso de fornecedores, o fornecedor se comprou o material, o cliente fala, o fornecedor fala que tem, mas vai demorar uma semana para entregar, atrasa todo o teu cronograma, então danoso. Por isso é bastante difícil o desenvolvimento e execução de um projeto sem que ocorra algum contratempo. Sabendo disso, seria ingenuidade do profissional não tomar algumas garantias para minimizar o impacto desses eventos durante a execução do seu trabalho. Na execução de projetos de baixa complexidade, uma reforma de um apartamento, por exemplo, os maiores riscos são relacionados à disponibilidade de material, faltas, atrasos e desperdícios, e a mão de obra, né, precisão, assiduidade, treinamento, né? Você tem uma mão de obra que não está qualificada, não está treinada para fazer aquele tipo de situação, ou ele falta na hora de fazer o serviço. Você vai com toda a equipe pronta para trabalhar e o cara não vai trabalhar. Aquele que era o que ia executar realmente a função, deu dor de barriga, deu dor de dente, a mulher deu dor de cabeça na mulher, ele resolveu levar no postinho de saúde, um filho, tá? Às vezes é real, às vezes a gente brinca aqui, né? Mas às vezes são situações verdadeiras, importantes, que você não precisa passar por cima realmente, né? Mas o problema é que a gente vai trabalhar com um ser humano, e ser humano é complicado, né? Sempre vai ter algum problema, e esses problemas vão girar, vão acarretar riscos, e riscos vão acarretar custos. E isso aqui a gente está falando de um apartamento pequeno, né? Uma reforminha de um apartamento. Se você vai fazer uma obra de grande porte, né? Aí entra chuva, entrega de materiais, aquelas coisas todas, né? Riscos relacionados aos materiais. Aí você vai e compra o material num material de construção que você não conhece, que você não tem uma facilidade, não tem um conhecimento, não tem informação e tal, e aí você compra o material de construção lá. Então veja o que acontece, né? Então, quando você compra mármore ou bronze, você sabe que vai trabalhar com esculturas, né? E na obra, né, numa construção civil, o material básico da construção civil é cimento, tijolo, madeira, né? São as matérias-primas da construção para a arquitetura, né, para a construção civil. A qualidade dos materiais escolhidos refletirá na qualidade do trabalho executado. Não quer dizer com isso que você tem que comprar materiais todos de primeira linha, né? Que você tem que comprar um piso italiano que custa R$700 um metro quadrado, né? Quer dizer que você tem que trabalhar com esse tipo de material. Então, você tem que ver se o material é adequado, um piso, se ele tem as medidas adequadas para você não ter problemas na hora de executar ele, né? Isso não significa que um projeto bem-sucedido requeira materiais nobres. A qualidade de insumos que não são vistos como fiação, tubulação, né, fio e tubos, né, hidráulicos, tem impacto na qualidade da construção. É uma tubulação que não seja das marcas que a gente conhece, como está gravando, não vou falar as marcas, né, mas que não seja das marcas que a gente conhece aí, que são de qualidade, pode acarretar vários problemas. Ou então a mistura das marcas, né? Se você pegar uma marca boa e outra marca boa e misturar, provavelmente você vai ter algum problema no futuro, né? Por mais que elas sejam as mesmas bitolas e tudo, sempre alguma coisinha pode acontecer, né? Não dê chance ao azar. Comprou uma marca, use até o final essa marca. É necessário selecionar aqueles que sejam resistentes à ação do tempo e cuja qualidade contribua para a solidez da obra. Então, algumas maneiras aqui de minimizar riscos envolvendo materiais, né? Então, dar preferência para marcas cuja reputação seja associada à qualidade, como eu falei. Desconfiar de preços, ó, você vai num material de construção que está fazendo um preço legal,
Ele tem uma areia lá que é metade do preço da areia do teu concorrente lá que você conhece. Só que é uma areia que não está bem armazenada, o cachorro fez xixi em cima, tem uma misturinha de areia da praia, uma coisa vai acontecer, mas o preço está bom, o preço está bom. E aí você vai construir, não dá pega, alguma coisa vai acontecer, né? Se até não der problema na construção, né? Pesquisar opiniões de outros compradores, né? Você vai ter colegas, tem colegas de sala, vejam onde você está comprando, né? Para que vocês possam terem essas informações e até reclamar num caso de algum problema, né? Pesquisar preferências de outros profissionais em empresa do setor, né? Então, esses 4 itens é importante para você verificar na hora de comprar o material. Riscos relacionados à mão de obra. A gente já falou, né? A mão de obra, né? Se o projetista é o responsável pela idealização do projeto, a mão de obra é responsável pela... A mão de obra é responsável pela realização daquela ideia. Então, você como projetista vai ser responsável pela entregar a mão de obra, né? Tenha certeza que esse teu operário, esse teu peão que vai trabalhar com você, tem uma qualificação para fazer aquele projeto. Principalmente, gente, principalmente vocês arquitetos, tá? Arquiteto sempre faz alguma coisinha que tenha uma obra de arte, vamos dizer assim, né? Tem alguma coisa específica numa residência, num comércio, sempre vai ter algo diferente. Se você pega um engenheiro para construir, ele faz um caixão, né? Um quadrado. Ele entrega um quadrado. O arquiteto não, o arquiteto sempre vai fazer uma coisa que tenha um jardim, que tenha uma parte lá de vidro mais específica, vai fazer algo diferenciado, né? Isso, se você conseguir uma mão de obra que execute isso. Não adianta nada você fazer um projeto maravilhoso e na hora que vai executar, isso não acontecer. Tá? Então, preste bem atenção nesse detalhe, gente. Mão de obra é um risco que pode causar vários custos para vocês. E aí, no nosso último tema da noite, a gente vai falar um pouquinho de ferramentas de gestão, né? Aula que vem, a gente vai falar mais sobre ferramentas, vai ser um pouquinho mais específico aí sobre ferramentas. Mas hoje, eu quero falar de uma ferramenta específica e já vou mencionar outra. Então, as atividades necessárias à execução de uma obra devem ser geridas contemplando e envolvendo 3 variáveis: tempo, orçamento e recursos humanos, né? Você tem que ter as pessoas para trabalharem, pagando valor X num tempo X. Né? Não adianta nada você se comprometer a ter uma boa equipe que trabalhe e você não tem o material para que essa equipe trabalhe, o teu tempo vai aumentar. Você vai ter que pagar mais. Tá? E aí não adianta nada você ter uma equipe para trabalhar, que você vai pagar um valor bacana, uma equipe profissional, qualificada, que se compromete a trabalhar no tempo X, e aí você não tem o material, você precisa comprar de outro local, pagando mais caro, né? Teu orçamento estoura. Então, esses 3 itens, eles precisam andar junto, eles precisam estar bem amarrados. Tá? É importante tempo, orçamento e recursos humanos, né? Estejam alinhados. E aí, como que você vai controlar isso? Como que você vai saber se isso é algo que vai estar de acordo para vocês? Me responde uma coisa, vocês tiveram alguma disciplina na matéria, no curso de vocês, alguma matéria, algum tópico voltado para esse tipo de coisas que a gente está falando hoje? Não, professor. Não tiveram nenhuma disciplina que falasse desse tipo de situação para vocês? Não. Não? Tá. Então, ó, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço, né? Ou resultado exclusivo, né? Então, existem ferramentas próprias para a gestão de projetos. A execução de uma obra, portanto, é um projeto. Essas ferramentas que eu vou mostrar, elas servem para a gestão e o gerenciamento de projetos, servem para tudo. Tá?
mas dentro da obra elas são muito importantes. O gráfico de Gantt, por exemplo, vocês já ouviram falar do gráfico de Gantt? Se não Não, ouviram, nunca vi. nunca? Não. Caramba, gente, é muito importante para vocês isso aqui, viu? Até acho que eu vou ver se consigo alguns gráficos para passar para vocês. O gráfico de Gantt é o instrumento mais interessante para a gestão de projetos, pois é por meio dele que é possível representar de forma gráfica as atividades distribuídas ao longo do tempo, com seus devidos recursos humanos e financeiros atrelados. No livro ele traz essa figura aqui. Você tem por data, né? Por data aqui as funções que você está realizando. Ó. Então, aqui está em preto, já realizou 100%. Essa outra aqui em preto, ela realizou 75%, falta 25%. Ó. Essa outra, ela realizou 100% aqui, depois tem que dar um espaço e realizar outro processo, então tem mais 40 para ser executado, né? Ele está... E outra coisa, às vezes ele... Aqui, ó, vamos supor que eu estou nesse momento da obra, ó. Ó, é bem provável que eu estou nesse momento. Algumas coisas acabando aqui, ó, então eu estou bem aqui, ó. Esse aqui, olha, vou passar a linha pegando a flechinha esquerda ali do mouse, tá? Vocês conseguem ver bem isso? Ele está no preto aqui, ó. Quando eu coloco aqui nessa parte, dá para ver que já faz uns dias que acabou aquela função ali do outro preto. Se acabou, ele está num processo que ele vai ficar sem realizar nada e depois iniciar novamente. Mas para ele iniciar, esse outro aqui de baixo, ó, ele precisa alcançar ele aqui. Então, quando esse outro pretinho aqui, ó, ele estiver aqui, é que esse vai começar. Então, algumas funções dependem de outras. Eu não consigo pintar uma parede se a parede não estiver construída. Tá? Aliás, eu terminei a parede, reboquei a parede, estou terminando de rebocar a parede aqui, ó. Aí eu vou começar a pintar. Então, não adianta nada eu terminar a parede e querer pintar, e depois colocar o reboco em cima. Então, existem muitos processos, uns atrelados aos outros. E essa ferramenta, hoje, ela é uma ferramenta, é um gráfico de Gantt, ele vem dentro desses... são sistemas computacionais hoje, né? Você pode fazer na mão também, mas são sistemas computacionais hoje, bem tranquilo, que você encontra aí na net ou no próprio Office, que você consegue fazer esse tipo de controle, tá bem? Esse é do livro, ele não deixa bem claro. Então, eu peguei um aqui, ó, na internet, um pouquinho mais simples para mostrar para vocês. Esse é bem simplão mesmo, digamos assim, dá para fazer na mão. Né? Então, ó, limpeza do terreno. No dia 14/1, eu iniciei a limpeza do terreno. Até o dia 5/3, eu tenho que estar fazendo alvenaria e estrutura. Ó. Eu tenho que estar no meio da alvenaria e estrutura. Tá vendo? Então, aqui entre... Esse é alvenaria e estrutura. Eu não posso fazer a limpeza do terreno e começar... Porque eu não tenho nada construído, não tenho nada ainda. Eu só fiz a limpeza do terreno, não tenho nem o gabarito. Como é que eu vou fazer a pintura, fazer um revestimento? Não. Ele tem uma sequência lógica que precisa ser realizada, e esse gráfico de Gantt ele vai te dando essa sequência. Ó. Termina uma, começa a outra. Esse aqui é um gráfico bem simples, porque ele está terminando uma e começando outra. Ó. Mas normalmente não é assim, né? A gente sabe que você pode estar realizando uma tarefa. Claro que no começo aqui não tem como, né? Faz a limpeza, a fundação e começa a alvenaria estrutural. Mas quando você começa a alvenaria estrutural, você já pode começar a fazer a parte de esgoto. Ó. Tá? Você vai fazer alguma coisa de piso, você já vai estar pensando em esgoto, já vai estar pensando em alguma instalação hidráulica, instalação elétrica. Né? Então, ele não precisa terminar uma para começar outra, como ele está mostrando aqui. Ó. Mas ele precisa ficar bem claro que não adianta nada eu começar a querer
terminar a fundação e já começar a querer fazer a parte de esgoto. Não, ainda não é o momento. Talvez no meio aqui, eu fiz o piso, está faltando o piso aqui, ó. Então, esse gráfico mostra bem, e aqui ele tem uma com um pouquinho mais detalhes. Eu não peguei muito a parte do desenho aqui na frente, mas que ele traz mais informações aqui, ó. Aqui eu estou colocando aqui que é a construção de um ambulatório, cobertura para ambulâncias, né, o tamanho da área e tal, deixando bem claro que tipo de situação que está fazendo, porque você pode ter uma obra um pouco mais complexa, você vai ter vários processos, né? Então, um hospital, um ambulatório, um refeitório, uma cobertura para ambulância. Então, tem vários processos dentro de uma obra que você pode fazer um gráfico para cada processo, para cada obra que está executando, né? E aqui ele tem limpeza, abertura de valas e brocas, concretagem, permeabilização, né? Então ele está mostrando aqui por metro, o dia que começa, o dia que termina. Então ele vai te mostrando alguns itens mais específicos, ele vai sendo mais completo, vamos dizer assim. Então tem vários formatos. Pesquise na internet depois alguns gráficos gigantes relacionados à obra. Vocês vão ver a facilidade que tem para você gerenciar uma construção, para você se envolver num projeto e não ter prejuízo, né? Você saber quando começa e quando termina. Então, ele diz aqui, ó, por meio do gráfico de Gantt é possível visualizar as atividades que acontecem ao mesmo tempo e as atividades que necessitam do término de outra para iniciar, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Você sabe, tudo que está em preto está acontecendo ao mesmo tempo aqui, ó. Tá? A linha aqui é reta, né? Tem uma linha reta. Todos esses em preto aqui, ó, estão acontecendo ao mesmo tempo. Se eu estou nesse ponto, ó, tudo que está em preto nesse ponto é o que está acontecendo, ó. Aquele ali terminou, mas eu já tinha começado uma outra um pouco antes. Aqui ele não diz aqui o que é, tá, gente? Nesse gráfico, ele não está mostrando do que se trata. Ele deve ter alguma informação para trás ali, sim, tá? Mas pode ver que aqui estavam acontecendo 3 ao mesmo tempo, tá vendo? Algumas são mais curtinhas. Essa aqui ela foi interrompida. Ó, se eu estou nesse ponto aqui, ó, estou trabalhando aqui, ó, essa aqui foi interrompida, ó. Por que ela foi interrompida? Porque ainda tem que rodar, ó. Essa aqui foi interrompida lá atrás, então por quê? Alguma coisa aconteceu no projeto. Obrigado. Alguma coisa aconteceu no projeto aqui, então é uma falha aqui, ó, gente. Se eu estou nesse ponto, por que está parado ali? Algo não está certo nesse processo. Então, precisa ser verificado o que está acontecendo aqui. Já, ó, no gráfico de Gantt você consegue saber como que está a tua obra, se ela está 100% andando correto. E aqui dá para verificar que não está. Tá bem? Então, essa que é a importância do gráfico. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho mais umas coisas aqui para falar, mas eu não quero falar agora. Me digam, eu quero que vocês agora comecem a olhar para esse gráfico aqui, pensar esse gráfico de Gantt. Eu quero que vocês me digam um problema de suma importância que vocês precisam saber para trabalhar esse gráfico. Alguém saberia me apontar um problema, uma situação? Não consegue imaginar, gente? Sei lá, professor, alguma coisa que tenha que ser programada, que não tenha como adiar. Daí você tem que seguir um cronograma ali para dar certo, bater as datas. Carolina, todas as vezes que você programar alguma coisa, elas precisam iniciar quando você programou e terminar quando você programou. Que nem essa daqui, ela está fora, ó. Tá? Quando ela está fora, significa que você tem... por isso que era importante saber o que era isso aqui, entendeu? Ó, essa daqui, ela está atrelada àquela dali, ó. Que também está fora, ó. Também está atrasada, ó, tá vendo? Essa situação, ela está atrelada àquela O atrasado é o preto, professor, que está representando, ou é o vermelho? realizado. Aliás, o preto é o realizado, o azul é o que está a ser realizado. Como
nós estamos nesse ponto aqui, ó, significa que essa é a linha da obra. A obra está nesse ponto, ó, tá? Que já foi realizado, que está em preto. Quando você tem um preto que começa e termina, ele começou e terminou. Por exemplo, aqui deve ser a fundação, um exemplo. A fundação começou e terminou. E aí eu comecei outra etapa. Comecei e estou nesse ponto. Essa daqui começou e acabou. Essa outra começou e não acabou ainda. Ela está em processo ainda. Essa daqui também. Só que essa daqui está super atrasada. E essa daqui está acarretando atraso daquela também, ó. Tá vendo? Essa daqui também está atrasada, um pouquinho atrasada, e está acarretando o problema no atraso desta outra aqui, ó. Tá vendo? Elas Mas têm... como que o professor sabe que tá havendo atraso naquelas outras ali, comparado com a outra? Deixa eu... Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, que eu vou fazer um negócio aqui e já mostro para vocês. Matheus, eu fiz uma linha em vermelho aqui, ó, para vocês entenderem. Estão conseguindo ver? Sim, professor. Então, eu fiz uma linha em vermelho aqui, ó, que até ficou um pouquinho torta, mas assim, ó. Basicamente, hoje eu estou... A obra começou... Hoje nós estamos no dia 1º de novembro. A obra começou em 1º de julho. Aqui, ó. 1º de julho a obra começou. A gente está 31 de agosto. Então, aqui a obra começou em dia 31 de agosto, tá? E hoje é 1º de novembro. Então ela começou, e o que está em preto são as realizações que aconteceram da obra. Hoje, dia 1º de novembro, eu estou nesse ponto. E a obra está programada para acabar no dia 31 de dezembro. Um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Então, à direita da parte vermelha são coisas que não aconteceram ainda, porque só vão acontecer amanhã, dia 2 de novembro. Apesar que essa aqui está um pouquinho adiantada, mas eu que não coloquei a linha muito reta aqui, gente. Então, o que está para trás é o que tinha que estar tudo preto aqui, ó. Todas essas partes do gráfico tinham que estar preta, porque eram situações que aconteceram já. Se está em azul, é porque alguma falha aconteceu e acabaram não executando isso. Como não diz o que é para a gente aqui, vamos dizer que aqui seja a parede da construção, aqui seja um piso, aqui seja um revestimento, alguma coisa. Algumas coisas não aconteceram na obra porque está em azul. Isso vai acarretar problemas do tipo custos, porque se tinha que estar, eu tenho uma mão de obra qualificada para realizar essas tarefas até o dia 1º de novembro, nesse prazo, e com essa mão de obra, com esses materiais, e não aconteceram, alguma coisa deu errada. Ou o material não chegou a tempo, ou a mão de obra não estava disponível, porque às vezes eu vou deslocar o funcionário lá, o colaborador, o peão que fez a fundação, ele vem para fazer a alvenaria agora. Porque não está mais fazendo fundação, ele sai da fundação e vem fazer alvenaria, vem fazer caixaria, por exemplo, para viga e pilar. Então eu vou deslocando os funcionários. Eu desloquei os funcionários aqui dentro, mas o funcionário chegou e não tinha madeira para fazer a caixaria, por exemplo, eu não pude fazer a concretagem. Problemas de obra, que vão acontecer sempre isso. Sendo assim, se eu não executei alguma parte, vai atrasar, eu não vou conseguir mais entregar no dia 31 de dezembro a minha obra. Para que eu entregue no dia 31 de dezembro, garanta que isso aconteça, eu vou ter que ou comprar um material por fora
e fugir do meu orçamento, ou contratar uma mão de obra por fora para que venha e execute esse trabalho, enquanto outros colaboradores estão fazendo outras funções, porque eu tenho várias funções a serem executadas ainda. E isso foge do meu orçamento. Foge do meu orçamento, foge da minha mão de obra, é custo. São riscos, são custos que vai causar no meu projeto. Para que eu não tenha custo, não tenha risco, tudo que eu programei até o dia 1º de novembro tem que estar em preto. E tudo que for para frente tem que estar em azul. Tá? Como eu estou vendo aqui que eu tenho alguma coisa em azul, significa que eu tive problemas nessa obra. Se eu tenho problema, eu vou ter que resolver esses problemas. E vocês são pagos para isso, para resolver. Vocês dentro de uma obra, gerenciando, né? Nós estamos falando agora de vocês não como arquiteto projetista. Estamos falando de vocês como arquiteto gerenciador de uma obra, de um projeto complexo, de uma infraestrutura toda. Se vocês estão gerenciando, vocês têm que resolver o problema. Entenderam? Esse é o papel de vocês. Não deixar que fique azul aqui, da linha vermelha para trás. Tá bem claro isso para vocês, gente? Tá sim. Alguma dúvida? Sim, professor, agora deu para entender. Bom, existe um problema que vocês precisam ter em mente na hora de construir esse gráfico, de fazer a gerência, o gerenciamento desse projeto. Existe uma situação que envolve esses processos que estão aqui. Alguém saberia me dizer qual que é esta situação? Qual que é esse problema que a gente precisa resolver? É começar uma atribuição e não conseguir terminar, e ela é dependente daquela que não conseguiu terminar. Daí... Também, isso mesmo, Matheus. Aqui, ó, como essa daqui que tem uma flechinha para cá, ó, elas estão relacionadas. Se eu não termino aquela, eu não consigo começar essa daqui, ó. Essa daqui eu não terminei, não consegui nem iniciar essa outra aqui, ó. Tá vendo? Só tem 4% realizada, ó. A outra era para estar mais ou menos com 25% pronta, eu estou com 10%. E esses 10% pronto me fez só realizar 4% da outra. Né? Então, realmente, vai causando atraso. Uma está atrelada à outra. Mas o maior problema na hora de você gerenciar uma obra, gente, é o seguinte: quantos dias eu levo para fazer a fundação? Quantos dias eu levo para fazer uma parede de uma parede da obra? Quantos dias eu levo para fazer a pintura? Quantos dias eu levo para fazer o revestimento de um banheiro? Entendeu? Quantos dias eu vou levar para fazer hidráulica? Quantos dias eu vou levar para fazer a elétrica? Entendeu? O tamanho dessas etapas. Quando elas iniciam e quando elas terminam. Tá? Isso é muito importante. Não adianta nada eu saber que eu vou começar uma parede, construção de uma parede, e eu vou levar 5 dias para construir a parede. Mas quando que eu vou começar a fazer essa parede? No mesmo dia que eu começar a fazer a fundação? Não, eu tenho que terminar a fundação, preparar as vigas de baldrames para começar a parede. Às vezes precisa estar com o piso pronto também já, né? Mas não quer dizer necessário que tem que ter o piso já. Mas quando eu inicio, o que precisa estar pronto para eu iniciar uma etapa? Quantos dias eu tenho para realizar essa etapa? E o que vai iniciar depois dessa etapa? Tá? Ou durante a execução dessa etapa, eu posso começar a fazer já o reboco da parede? Não terminei a parede, mas quero começar o reboco dela. Não, eu tenho que terminar a parede para depois fazer o reboco. Quem que vai fazer o reboco? O mesmo colaborador que ergueu a parede? Se sim, então, imediatamente após terminar a parede, já vou começar o reboco. Se o cara que vai fazer a parede, o funcionário, o peão que vai fazer a parede, vai construir uma parede, ele está determinado para fazer o piso do banheiro,
e eu tiro ele da parede para fazer o piso do banheiro, a parede não vai ficar pronta. Entendeu? Vamos lá, vamos imaginar que aqui eu estou fazendo uma parede e aqui eu tinha que começar, ó, não está amarrado um ao outro. Esse aqui está amarrado com esse e esse está amarrado com esse. Então, nesse de cima, eu estava fazendo a parede. Eu parei, tirei o funcionário da parede e coloquei ele para fazer o piso do banheiro. A parede ficou parada, vai causar problemas aqui, ó. Tá vendo a flechinha aqui, ó? Não vai começar o de baixo. Comecei o piso do banheiro, mas para fazer o piso do banheiro eu precisava de alguém que tivesse terminado aqui o banheiro, né? Terminado a parte hidráulica de baixo ali do sifão e tal. Ele não terminou, eu não consigo fazer o piso. Eu comecei a atrapalhar a obra, o colaborador. Tirei o colaborador de um ponto, levei para outro, que não ajudou em nada, que não, tudo atrapalhado. Então, esse tipo de situação que você tem que gerenciar. Terminou uma parte, começa a outra. Se eu estou no meio de um processo e quero começar outro, ok. Ele está atrelado a esse processo? Não, não está atrelado. Então, ele pode começar assim. Entendeu? Então, esse início e o fim tem que ser bem claro para você. Se você não tiver essa... não é certeza, porque isso aqui gera muitos problemas, né? Então, a gente precisa acertar 100%, mas vamos lá. Se você não tiver bem claro quando começa e quando termina, e o que termina e o que deve ser iniciado, você não vai saber construir o gráfico de Gantt nunca. Tá bem? Então, eu não vou conseguir fazer a instalação de uma janela se eu não tiver a parede, ou muito menos um buraco para a janela na parede, né? Entendeu? Eu vou fazer uma parede e resolvo colocar uma janela. Já o gráfico de Gantt, ó, morreu. Foi pro beleléu. Né? Então, acabou-se. Estragou todo o meu processo que eu tinha até agora. Quer dizer, não acabou com a obra, né? É normal acontecer, tá? O cliente chega lá assim, mas eu quero uma janela aqui nessa parede também. Não, você tem uma janela na outra parede, mas eu quero nessa também. E aí, foge tudo o que você tinha planejado, vai ter que ir lá e fazer um corte. Já tinha construído a parede inteira, tem que fazer um corte agora na parede, fazer a janela, tem que comprar a janela, né? Tem uma mão de obra que você vai ter que tirar alguém para fazer a instalação dessa janela que não estava no processo. Isso é normal acontecer, tá bom, gente? Não se assustem, isso é muito normal. Vai cobrar? Depende. Né? Como que vai ser esse atraso? Vai atrasar um dia, vai atrasar 2? É muito relativo, né? Dependendo do tipo, do tamanho da situação, você vai cobrar ou não. Tá? Não estava no processo, não estava no projeto, não estava no cronograma, vai cobrar. Mas é só uma janelinha pequenininha, um cortezinho ali, já era uma janela de ferro que ele tinha sobrando ali, ele queria fazer e tal. Não tem problema, não vai atrasar ali 3 horas o serviço. Ok, vamos fazer. E não cobra nada. Então, cada situação é uma situação. Mas, quem manda na obra é o gráfico de Gantt. Tá bom? Quer dizer, na obra não, né? Quem manda no gerenciamento, na gestão do projeto, é o gráfico de Gantt. E na obra, muito mais ainda, né? Porque na obra você vai deixar bem claro cada situação. Tá? Você tem bem claro aqui o que é e o que precisa ser realizado e quando vai ser realizado. Fechou. É dentro da tua data específica que você tem programado. Olha, começou no dia 14 de 1 e tinha que terminar aqui, ó, tinha que terminar no dia 15 do 9, ó. Tá vendo? Limpeza geral no dia 15 do 9, mais ou menos, tá vendo? Então, você sabe quando vai começar e sabe quando vai terminar. Tá bem? Provavelmente esse aqui estava programado para terminar no dia 21 do 9, ele conseguiu entregar antes, ó. Pegou aí 5, 10 dias antes do prazo final, tá vendo? Foi bem gerenciado tudo, entregou antes. Tá bem? Então vamos lá. Então, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Só eu falei hoje, por isso que eu não gosto de aula via Meet, só eu falo, ninguém fala. Não, professor, tá tranquilo. O Tranquilo? professor explica bem. Então vamos lá, vamos para o final, então.
Então, por meio do gráfico de Gantt, é possível visualizar as atividades que acontecem ao mesmo tempo, né, e as atividades que necessitam do término de outra para iniciar, né? Cada etapa tem seu tempo programado. Para que seja construído o gráfico de Gantt, é preciso que o projetista tenha conhecimento de, no mínimo, 3 atividades. Atividades que deverão ser executadas, duração das atividades, né, como eu falei para vocês, né, tem que conhecer quais quais as etapas que vão acontecer, né, tudo que vai acontecer nessa obra. Se é uma obra de comércio, é um tipo de etapas, se é uma obra de residência, outro, se é uma indústria, são outras etapas. Então, cada obra tem as suas etapas que você precisa conhecer e saber a duração de cada etapa dessa, né, quando começa e quando termina. Porém, também é importante você saber a interdependência das atividades, que é aquilo que eu tentei explicar para vocês ali, que é um pouco mais complexo, né? Ou seja, se alguma depende do término de outra para que possa iniciar, nesse caso, denomina-se a atividade anterior como predecessora. Olha só. Então, como essas aqui, ó. Essas aqui que tem as flechinhas, ó, então essa daqui ela é predecessora daquela outra. Ela precisa estar pelo menos aqui com 25%, não, pelo menos com, se ele tem 10, precisa estar com 20%, 10, 15% dela para poder iniciar a outra. Ó. Não adianta nada eu querer começar ela junto. Algumas etapas podem andar juntas, mas a uma tem que começar antes. São as predecessoras. Outras, não depende, pode começar a qualquer momento. Então, essas 3 etapas precisam ser, essas 3 atividades precisam ser bem conhecidas, né? Dessa forma, as atividades são dispostas ao longo de um calendário e inseridas em uma sequência lógica. Quanto mais precisas forem essas informações, melhor será a gestão das atividades. As durações das atividades e as dependências entre elas não podem ser dados aleatórios. Eu não posso ter inconformidade nas informações. Se eu atraso alguma coisa, uma etapa porque choveu, as outras vão atrasar e é um risco, é um custo que você vai correr porque você não planejou que podia estar chovendo, né? O tempo das atividades pode ter pouca flexibilidade, como o tempo de cura de uma laje de concreto, por exemplo. Já outros serviços podem apresentar maiores variações na duração, como a pintura de um ambiente, que pode ser executada por um funcionário, né, ou por 3 funcionários, né, 3 pintores ao mesmo tempo, dependendo do que você quer que aconteça, né? Então, quero que seja mais rápido, eu coloco 3 para pintar. Mas eu tenho esse pessoal? Se eu tenho, eu vou lá e coloco e acabo pintando mais rápido para passar para outro processo, né? Então, a pintura, muitas vezes, aqui, ó, nesse processo aqui, a pintura ela pode se tornar algo que você pode resolver esses problemas aqui, tá? Às vezes você tem um problema que aconteceu aqui, o material não chegou na hora, uma laje ali deu problema e você não pôde disponibilizar o pessoal para vir trabalhar aqui, e aí você atrasou, e aí você vai levando atrasado, quando você vai para a pintura, você contrata um pintor extra, que não é tão caro a diária dele, e acaba fazendo uma pintura um pouco mais rápida do que você tinha programado. Vamos supor que essa parte aqui, ó, que essa parte aqui era uma pintura, e aí em vez de você levar, vamos supor lá que está levando 1 mês para fazer a pintura de algumas paredes, você leva 1 semana. E aí você consegue adiantar alguns outros processos e você acaba entregando no dia 31 de dezembro a sua obra sem problemas. Então, às vezes não é desespero, tá? Às vezes tem alguns problemas que você vai encontrando, você já vai programando para resolver lá na frente da forma mais barata, né? Não vai contratar uma mão de obra específica, qualificada, que custa mais caro, né? Você vai lá e contrata o pintor, que tem uma mão de obra um pouco mais barata. Não quer dizer que é barata a mão de obra, né? Mas é um pintor, é alguém que pode pintar. Você pode contratar um pintor e 2 ajudantes a mais, que vai agilizar no processo e você sai do tua argola ali, no momento que você estava argolado ali no teu
no teu tempo dentro do processo da entrega da obra, né? Bom, aqui nós temos um exemplo do quadro de atividade e duração de processo de um pequeno projeto imobiliário, né? Então ele está falando aqui de uma instalação, acho que de uma cozinha, né? Então, instalação de marcenaria, leva 2 dias. Medição dos tampos de granito, 1 dia. Mas eu preciso da marcenaria, ó. Se a marcenaria não fez o serviço dela, eu não consigo fazer as medições aqui, ó. Instalações do tampo, 1 dia, mas eu preciso da medição, ó. Tem a medição, eu não vou conseguir fazer uma instalação. E a instalação do cooktop, eu preciso de 1 dia, mas eu preciso dos tampos, ó. Sem os tampos, eu não vou conseguir fazer a instalação. Se eu não tenho nada para instalar, o que eu vou instalar, né? Então, as predecessoras são essas aqui, ó. Quantos dias levam e quem são as predecessoras, né? Aqui eu tenho um exemplo do gráfico simplificado para execução e um mobiliário, né? Instalação de marcenaria. Tá. Então aqui é o modelo dessa daqui, né? Com os dias, né? E aqui eu vou pintar aqui 2 dias. Então preciso desses 2 dias. Pinto esse outro, ó, vou pintar esse aqui, que é 2 dias, que está falando lá 2 dias. Esse outro é 1 dia, esse outro 1 dia e esse outro 1 dia. Um depende do outro. Eu não consigo fazer essa instalação junto com a instalação do cockpit com a marcenaria. Ó. Não tem como, porque um depende do outro. Se um depende do outro, eu vou trabalhar 2, 1, 1 e 1. Eu não consigo pintar 2 lá e já fazer outro aqui. Ó. Então, esse é o meu gráfico de Gantt. Ele vai fazer conforme os dias e as predecessoras que eu preciso. Ó. Tá vendo? Pintei 2 dias aqui. Eu não consigo começar a outra etapa sem terminar essa daqui. E aí eu tenho que ser no 3º dia. Eu vou precisar de 5 dias para fazer essas 4 etapas. Tá bem? E aí, para a gente finalizar, então, gente, graças a Deus, né? Tão importante quanto desenvolver esse cronograma é acompanhá-lo. Olha lá, gente. Então, de nada adianta eu saber tudo sobre o projeto, tudo sobre a obra, saber quando começa, quando termina, o que está amarrado um ao outro, né, saber que eu vou pintar 2, 1, 1 e 1, sabe? Tudo certinho. Meu gráfico está redondinho, mas eu não acompanho ele. Qualquer problema que dê, eu não vou saber resolver. Eu tenho que estar na obra e estar acompanhando o que está. Esse aqui levou 2 dias? Aconteceu 2 dias? Ok. Esse aqui precisou de 3 dias. Vai atrasar o outro lá, não tenha dúvida. Se esse aqui, no caso, em 2 dias eu não pude resolver, precisou de 3, eu vou precisar de mais um aqui, mais um ali, mais um aqui. Ó. Vai para 6 dias. E essas 4 atividades vão atrasar outra atividade. Entendeu? Então, precisa estar na obra e acompanhar isso. Tá bem? Um funcionário que não compareça à obra por um turno sequer pode comprometer o andamento de diversas atividades, inclusive das que não se relacionam diretamente a ele. Olha lá. Por quê? Eu vou precisar tirar alguém de alguma função para trabalhar naquela que tinha que acontecer hoje. Então, algumas são mais emergentes, algumas vão dar mais prejuízo lá na frente, então eu preciso tirar alguém de outro setor para vir auxiliar aqui. Feito isso, vai dar nó no projeto. Entendeu? No gráfico de Gantt vai ter problema. Alguém que teve dor de barriga e não veio trabalhar, vai atrasar o teu projeto. Tá bem? Então, tem que ficar bem claro esse tipo de situação. Bom, então, por isso que é importante sempre ter alguém lá na obra para resolver os problemas e saber dimensionar o tamanho do problema e como resolvê-lo. Por isso, né, agora vejam só a importância de outra ferramenta. Por isso, o processo de planejar, executar, controlar e agir é fundamental no exercício da gestão. Tá? E esse planejar, executar, controlar e agir trata-se de uma ferramenta de ciclo de PDCA. Já ouviram falar do ciclo de PDCA?
Também não. Pessoal, vamos combinar o seguinte. Vocês, como alunos da Uniandrade, quando terminar o curso de arquitetura, vocês se matriculam no curso de gestão da qualidade da Uniandrade, na qual eu sou o coordenador do curso, para que vocês possam aprender sobre as ferramentas da qualidade. Pode ser? Vou conversar com a reitoria para ver se dá um desconto para vocês aí, bem gordinho, quem sabe 50% de uma bolsa para vocês fazerem o curso. É EAD, tá bom? É EAD, é bem tranquilo, 2 anos, não tem que assistir todas as aulas, né, presencial, né? É um curso EAD, não tem aula híbrida que nem a gente tem aqui. Você faz no teu pique, mas façam um curso de gestão da qualidade, que vai ser muito importante para vocês conhecerem todas essas ferramentas e aplicarem dentro das obras de vocês, gente. Muito importante isso, tá bom? Ciclo PDCA, ele é uma ferramenta. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela e vou apresentar para vocês. Ela é uma ferramenta que ela tem esses 4 itens aqui, ó: planejar, executar, controlar e agir. E quando você terminou de agir, você tem que voltar para o planejar de novo. Tanto é que ela tem um formato ela faz um círculo assim, ó: planeja, executa, controla, age. E o age já está de novo engatado no planejar. Cada vez que você age, você está planejando novamente. Então você nunca vai parar de planejar, nunca vai parar de executar, nunca vai parar de controlar e nunca vai ficar sem agir, né? Você só vai parar de agir numa obra quando você não tem o que fazer na obra, não tem material, não tem funcionário, que é num feriado ou num domingo. Não tem ninguém na obra, o material está lá, mas não tem nada para fazer na obra, não tem ninguém trabalhando. Então, você não está agindo. Chegou o colaborador, tem material, está agindo. Para agir, você tem que planejar. Para planejar, depois de planejar, você vai executar. Depois de executar, você tem que controlar. Para controlar, você faz o gráfico de Gantt. Controlou, você tem que acompanhar, que é agir também. Agiu, agora deu problema, vou replanejar. E ele vai estar sempre fazendo o ciclo dele. Por isso chama-se ciclo PDCA, né? E o PDCA aqui, ó, porque na sigla em inglês daí, tá? Não vou lembrar agora as palavrinhas aqui, mas que é da palavra em inglês daí. A primeira inicial, né, em inglês, que é planejar, executar, controlar e agir. Alguns falam ação também, em vez de agir, ação, tá bom? Vocês vão encontrar alguns nomes diferenciados aí, mas é isso aqui mesmo, tá bom? O planejamento e o gráfico elaborados inicialmente devem ser acompanhados e atualizados de forma diária. Então, todo dia você vai planejar, executar, agir, controlar e agir. Assim, quando alguma atividade atrasa ou não pode ser executada por algum motivo, atrasou um funcionário, não tem o material, ou as predecessoras não foram terminadas, né, é possível reorganizar o cronograma e redistribuir as atividades da melhor forma possível. A ideia é que todo o processo tenha um controle permanente e que permita a aferição do desempenho dos meios empregados e promova uma alteração de procedimentos de modo que seja fácil alcançar as metas necessárias. Bom, gente, então, vou começar a obra aqui, que a gente falei para você, acho que estava aqui marcado 31 de agosto, né? Vou começar no dia 31 de agosto e vou entregar ela no dia 31 de dezembro. Fiz o gráfico de Gantt, ok. Não significa que ele vai terminar no dia 31 de agosto, mas ele vai seguir esse mesmo processo. Muito raro você ter uma obra e ela começar e terminar como você planejou. Você vai ter que refazer alguns planejamentos, algumas situações durante a tua obra, para que você continue entregando no dia 31 de março ainda, de dezembro ainda. Tá bem? Algumas situações precisam ser prorrogadas, tá bom? Mas nós não somos políticos, nós somos profissionais, nós começamos e terminamos no prazo, tá? E aí é muito fácil, vocês como estudantes de arquitetura, eu comento na engenharia, né? É muito fácil a gente ouvir algumas obras
de infraestrutura, ou seja, qualquer obra que seja governamental, que ela comece, não tenha prazo para iniciar e não tenha prazo para terminar. Tá? E aí vão falar assim, isso é problema do engenheiro, problema dos arquitetos, problema dos técnicos responsáveis. Não, não, gente. Tá? Os engenheiros, os arquitetos e os construtores brasileiros são, se não os melhores do mundo, estão entre os melhores, tá bem? As nossas tecnologias de concreto armado é disparado uma das melhores do mundo, tá bom? A gente está muito avante aí no processo de construção no mundo. Muitos profissionais responsáveis e toda obra particular, ela tem início e fim programado, orçamento estipulado dentro do orçado, tá? Eu não vou dizer que é perfeito, porque sempre vai ter problemas, mas é quase beirando a perfeição quando a gente fala de projetos e obras quando executadas dentro de empresas particulares aí, privadas. Quando você vai para o governo, eu vou colocar uma palavra bem pesada aqui, a corrupção corre solta, e aí o problema não está nos profissionais envolvidos, está nos políticos envolvidos mesmo, tá bem? Então, se alguém criticar lá, aquela obra lá é porque o arquiteto, porque o engenheiro, porque o técnico, porque o construtor é corrupto, não. São profissionais de primeira linha, o problema está na liberação de dinheiro e na corrupção que envolve. Não vou nem entrar em mais detalhes, mas se algum dia, se um momento a gente puder falar das obras da Copa, eu tenho números astronômicos para falar para vocês. Eu fiz o meu mestrado em cima das obras da Copa e eu falo para vocês algo assim que não é só da Copa, né? De tudo, né? Mas como eu fiz o meu mestrado em cima das obras da Copa, eu posso citar alguns problemas aí que são monstruosos, gente. Mas não é o momento agora. Bom, ficou bem claro para vocês, então, a importância de utilizar essas ferramentas, né? Tanto o Gantt quanto o PDCA, apesar que vocês ainda não viram qual que é o PDCA, né? Não entenderam ela. Semana que vem eu vou apresentar algumas ferramentas importantes para vocês da gestão da qualidade que vai auxiliar dentro da construção civil, para que vocês possam se beneficiar e não ter problemas na vida profissional de vocês. Tá bem? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Algum comentário que vocês queiram fazer? Nadinha? Vocês estão aí ainda? Estamos, professor. Eu vou fazer uma leitura aqui só para falar o nome de vocês, né? Para ver se eu não esqueci de alguém. Então vamos lá. De novo, né? Gabriel Brandelone, é isso, Gabriel? Brandelone? Caroline Biscaia, Caroline Fortuna, Ana Carolina Taborda, Andréia Abreu, Crislaine Santos, Sheila Paixão, Matheus, Gabriele Chaves, Mariane Melo, Cláudia Carvalho, Priscila Adriele e Gisele Ortiz. Alguém que eu não chamei? Está presente para não ter falta? Muito bem, minha gente. Então era isso hoje, tá? Como ficou no Meet, só eu falo, vocês não se pronunciaram. Aliás, nem ligaram a câmera, né, gente? Vocês também. E eu liguei a câmera, esqueci da minha câmera ligada e eu não caí. Que legal. Geralmente eu desligo a câmera porque eu fico caindo aqui, a minha internet, ela tá eu tô um pouco longe do meu ponto Tá lá. boa a internet Eu deixo a hoje, minha então. câmera ligada e eu fico caindo. Hã? Tá Foi, boa a Carmen? internet hoje, então. Tá, eu acho que tá boa a internet hoje aqui, eu não caí em nenhum momento. Nossa, sempre aviso, ó, se eu cair eu volto. E hoje eu nem avisei e nem caí. Que joia, que bom, foi muito bom. Bom, gente, era isso, eu vou parar de gravar então. Se alguém quiser fazer algum comentário depois, fique à vontade.